boa noite, sejam muito bem-vindos. Bom, gente, é o seguinte, pro espírito, principalmente aquele que tá muito apegado aqui na Terra, vou dar um exemplo mais fácil, quer ver? Boa noite, Sol, boa noite todo mundo. Vou dar um exemplo mais fácil, tá? Imagina só, para uma mãe que acabou de ter um filho. E aí, o bebê, vamos pôr assim, uns 4 meses, e essa mãe sofre um acidente e essa mãe morre. Será que é fácil para esse espírito aceitar que ele desencarnou? Será que é fácil para esse espírito aceitar que ele tá morto? Porque as pessoas acham que... Tem muitas pessoas, principalmente alguns evangélicos, que acham que morreu, acabou. E não é bem assim o negócio. Não morreu, não acabou. O que morre é só a matéria. O espírito continua. E dependendo de como esse espírito estiver, ele não consegue receber ajuda. Igual, outro exemplo, uma mãe que já tem os filhos de uma certa idade, mas tem filhos dando trabalho, né? Tipo assim, filho drogado, filho que rouba, e essa mãe se preocupa muito com esse filho, de repente dá um piripaque e ela morre, pá! Como que fica esse espírito? Será que esse espírito aceitou que morreu? Porque, mãe, você já teve do outro lado? Lógico, todo mundo já teve do outro lado, né? Só que a gente não lembra. Porém, alguns espíritos, eles vêm dar os testemunhos. Alguns espíritos, eles se mostram. Eu vejo espírito por tudo quanto é lado, gente. Quem vê sabe que vê, como vê. Às vezes eu tô andando assim, eu levo cada susto, pá! O espírito ali na minha frente, espírito deformado, espírito lindo, espírito, enfim. Espírito tem aparência? Sim, para quem consegue ver, espírito tem aparência. E como que é o espírito de um suicida? Como que é um suicida? Vocês acham que nós, independente do que nós passamos aqui, independente do nosso caminhar aqui, que nós temos o direito de tirarmos a nossa vida? A nossa vida, como que eu vou dizer, um espírito, ele pena para poder reencarnar. Ele tem que aceitar certos desafios a passar aqui na Terra. Ele tem que aceitar certas situações a passar aqui na Terra. Como ele diz, né? É um mundo de expiações, né? Orai e vigiai. Quando diz orai e vigiai? Ora-te, reza-te, peça-te, para que você consiga trilhar o seu caminho, a sua jornada é na sua passagem aqui na Terra, para que você consiga quitar os seus karmas. A gente vive fazendo karma, seja ele karma bom, seja ele karma ruim, a gente vive passando por karmas. Então, se nós vamos fazer karmas, que façamos karmas bons, né? Aqueles que não vai nos trazer cobranças depois. Mãe, morreu, acabou. Beleza, morreu, acabou? Então, vamos fazer o que a gente quiser, não é? Uai, a gente segue um Deus pra quê? Pra quem segue um Deus. A gente acredita, pra quem acredita em Deus, a gente segue deuses, acredita em deuses pra quê? Se a matéria acabou, não faz sentido as pessoas acharem que a gente só é isso daqui, ó. Que o corpo acabou tudo, não. E não faz sentido, para pra pensar. Então, quando uma pessoa desencarna por suicídio, você pode ter certeza, ela vai ficar perdida. Por quê? Porque ela o espírito vai ver aquela pessoa, vamos dizer assim, vai ver que o espírito continua. A matéria acabou, mas o espírito continua. Nós não somos só isso. Então o suicida, ele fica meio perdido, ele fica sem saber o que fazer. E aí o que acontece com o suicida? Ele vai tentar se comunicar. Tem um livro muito bom que chama Um Roqueiro no Além. É o espírito, se eu não me engano, é Zílio, espírito Zílio. Quem é o espírito Zílio? Quem lê Um Roqueiro no Além vai lembrar que roqueiro que é Raul Seixas. Raul Seixas, ele vem descrever, ele vem psicografar
o livro. O espírito vem passar pro médium que tá ali psicografando. Leem, procurem, tem PDF, um roqueiro num além. Ou então, Uma Luz no Fim do Túnel, que é do... o espírito que vem falar de uma luz no fim do túnel, é aquele do Eduardo Mônica, a gente esqueci, deu um branco agora, eu não consigo lembrar. Legião Urbana, é o vocalista do Legião Urbana. O livro é dele, é ele, o espírito que dita a psicografia. Quem é fã de Legião Urbana, quem foi fã de Raul Seixas, a hora que lê esses dois livros, vai ver. É o Renato Russo, isso mesmo, Kelly. Uma Luz no Fim do Túnel. Quem vem ditar Uma Luz no Fim do Túnel é o espírito do Renato Russo. Renato Russo é o nome que ele teve encarnado na última encarnação, né? Igual o meu, Aline, é o nome que eu uso aqui. O seu é o nome que você está usando nessa encarnação. Porém, cada encarnação é única, mãe. Então, como assim? Você leu, Kelly? O livro é muito bom. Cada encarnação é única? Sim. Mas o espírito morre ali? Não. Cada encarnação é única para a gente nesse momento. Vou dar um exemplo, a Kelly. Essa é a única encarnação da Kelly com o nome de Kelly, sim. Porém, o espírito dela vai reencarnar. Vai vir com outras pessoas. E aí o nome dela vai mudar. Uai, mas se a gente reencarna, então por que a gente não lembra? Vamos parar e vamos pensar. Se a gente observar, a gente tem flashes. Tipo, eu acho que eu conheço essa pessoa. Você nunca viu a pessoa. Eu acho que eu já estive nesse lugar. Você nunca esteve naquele lugar. Você parou pra pensar disso? Não, mas eu tenho certeza que eu nunca estive nesse lugar. Mas eu conheço esse lugar. E tem gente que anda sem conhecer o lugar até então e sabe ir para diversos cantos daquele lugar, sendo que é a primeira vez na reencarnação, nessa encarnação, que a pessoa tá ali. Vocês não acham que pode ser indícios de outra vida, que você esteve naquele lugar em uma outra vida sua? Sabe? As pessoas, tem gente que fala assim, não faz sentido esse negócio de reencarnação. Claro que faz. É só observar, é só comparar. Igual o caso da pessoa que falou, a pessoa se matou e continua aqui na rua. Isso pode acontecer sim, porque a pessoa que se mata, a pessoa que se suicida, beleza, vou acabar com a minha vida, pá, dá um tiro na cabeça, beleza, vou acabar com a minha vida, dá um salto com uma corda no pescoço, aí a corda vai, quebra um ossinho frágilzinho que a gente tem aqui e a pessoa para de respirar. Beleza, o corpo parou, mas o espírito continua. Aí o espírito fala assim, eu não morri? Não. O espírito não morre, quem morre é o corpo. E aí, dependendo de como aquele espírito tirou a própria vida, de como aquele espírito morreu, ele fica ali no lugar. Ah, mas não recebe ajuda? Recebe. Mas será que o espírito está pronto para receber aquela ajuda? Porque geralmente espíritos de suicidas, eles se revoltam. Porque eles acham ali que eles vão acabar e vai morrer ali. Não vai, gente. O espírito continua. E quando que o espírito que tá ali, que tirou o corpo, que tirou o corpo, que tirou a vida do corpo, recebe ajuda? Quando ele literalmente aceita. Mas quando ele literalmente aceita, demora. Geralmente um espírito de um suicida, para aceitar ajuda, demora. Porque o suicida, o que mais ele quer? Uma pessoa para chegar a tirar a vida, vamos pensar. Ela tá decepcionada com a vida, né, aqui. Ela tá frustrada com a vida dela carnal aqui. Então, ela é perturbada. Existem espíritos maus, vamos dizer assim, que se aproveita da situação, porque cobradores a gente sempre vai ter ao nosso lado. Então, cobradores que se revoltam porque você conseguiu reencarnar e ele não te julga, eu tô falando de cobrador, tá? Ele não te julga digno de você, na revolta dele, sabe, sei lá, o que você fez pra ele, o que ele fez pra você. Ele não te julga que você é digno de ter reencarnado, e ele não. De que tanto mal que você fez, esse espírito, né,
cobrador que tá cego, esse obsessor que tá cego, porque todos nós temos, mas graças aos deuses a gente eleva a nossa vibração, e aí certos cobradores, certos obsessores não conseguem tomar conta da situação. Então, o que acontece quando uma pessoa coloca na cabeça: eu vou me suicidar, minha vida não tá boa, eu vou me matar, minha vida não tá boa. Quando você começa a vibrar desse jeito, a sua vibração, ou melhor, a sua não, a do suicida, a vibração dele começa a cair, a vibração dela começa a cair, e aí esses cobradores espirituais que estão do outro lado, ou então esses obsessores espirituais que estão do outro lado, que estão esperando para que você vá, você tire a sua vida mesmo, eles começam a se aproximar, porque a pessoa, ela dá espaço para que esse tipo de espírito se aproxime. E aí o que ele faz? Esse espírito, ele se aproveita da vibração baixa, da vibração de desânimo, e fica ali, isso, fica assim na cabeça, sabe? Isso, sua vida não é boa, isso, você não merece. Porque prestem atenção, um suicida, primeira coisa que ele pensa, uma das primeiras coisas que ele pensa é: eu não mereço essa vida, ou eu não sou digno dessa vida, ou eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa que não merece estar na Terra. Já prestaram atenção nisso? Presta atenção numa pessoa quando ela começa com isso. Eu não sou digno, eu não deveria estar aqui, eu sou uma pessoa ruim. É esse os pensamentos de um suicida. Por quê? Porque além dos pensamentos dele, ele ainda tem os pensamentos dos espíritos, né? Daqueles quiumbas, daqueles eguns, daqueles cobradores que se aproximam por causa da vibração. E aí eles se aproveitam da situação e vamos, isso, se mata mesmo. E aí a pessoa vai, pá. E presta atenção, um suicida, ele não avisa que ele vai se matar. Um suicida de verdade, ele dá algumas pistas que tem que se prestar atenção, né? Mas se você, igual nesse tempo corrido que a gente tá, nesse mundo, fala sobre Fátima, faz a pergunta a hora que acabar o vídeo, que a gente fala, tá? Porque agora eu vou falar especificamente do suicida, tá bom? Mas a hora que acabar o vídeo, por favor, você, Fátima, e quem tiver mais dúvida, comenta que a gente vem falar sobre esses assuntos que vocês querem saber, tá bom, meu amor? Eu vou falar não vou falar de gato, não vou falar de outras coisas, para não fugir do assunto que é sobre o suicídio, que isso é muito importante, porque tá uma onda de suicídio gigantesca e as pessoas precisam de informação sobre isso, tá? Então, assim, se você já tem tendência, principalmente quem já tem tendência à depressão. Se você tem tendência à depressão, se você conhece alguém que já tem tendência à depressão, que passou por depressão, porque depressão é uma coisa muito difícil, né? Não tem cura, é um tratamento. Existem tipos de depressão, tem a depressão da matéria, a depressão do espiritual, né? Mas fica de olho, porque quando a pessoa, não interessa se ela entra em depressão por causa do espiritual ou se ela entra em depressão por causa da mente mesmo, que no fim acaba sendo também espiritual, né? Mas presta atenção, porque quem tem depressão é muito fácil de ser levado ao suicídio. Porque pessoas depressivas, elas baixam a vibração, elas se julgam demais, elas entristecem muito. E aí esses espíritos baixos, esses cobradores, esses obsediadores, eles ficam em cima, eles ficam no mental, sabe? Quanto mais a pessoa fala assim, eu sou um lixo, esses espíritos falam, você é um lixo mesmo, você não merece estar na Terra. Por quê? É interessante para esses tipos de espírito, para que a pessoa tire a própria vida. Porque na hora que ela chega do outro lado, bom, primeiro ela vai ficar pastando aqui um pouco, né? O suicida, geralmente, ele fica perdido. Geralmente, ele fica no lugar onde ele fez o suicídio. Ou, depois de um tempo, ele vai pra casa, porque ele não entende. Porque, tipo, a minha matéria, eu matei minha matéria, mas
eu continuo aqui, tipo, eu não tenho mais corpo, mas eu continuo aqui. O espírito entra numa confusão tão grande, o espírito de um suicida, porque ele acha que ele vai conseguir sair fora daquilo ali, ele acha que que vai passar, ele acha que ele não vai mais sentir aquilo ali, o espírito continua sentindo tudo do mesmo jeito. É como eu digo, se aqui tá ruim, imagina um suicida. A vida não vai acabar. E depois que o suicida passa por essa situação de ficar perdido aqui por um tempo, aí ele é arrastado pro Vale dos Suicidas. Porque daí ele começa a se culpar, ele vê que nada melhorou, né? Que agora nem contato com ninguém, geralmente um suicida consegue depois que ele desencarna. Aí o que ele faz? Aí ele começa na revolta. Quando ele começa na revolta, ele encontra certos amiguinhos que vai deixar ele mais revoltado ainda do outro lado. Aí ele vai começar a se julgar, porque além de tudo, ele tirou a própria matéria, ele tirou a vida da matéria dele. E aí ele vai para lugares não muito legais. E lá ele pode ser sim judiado. Então, se você um dia pensou em se suicidar, presta bem atenção do que eu tô falando, tá? Disse que eles ficam no looping, revendo, sim, isso também acontece. Por quê? Porque eles se julgam. E aí esses espíritos que fez de tudo para ele desencarnar aqui, vai ficar cara a cara com eles. E aí vai começar a mexer com uma certa sensibilidade deles, em espírito já. E aí ele vai começar a se julgar, e aí ele vai achar que ele é digno daquele sofrimento, sabe? O espírito vai se julgar digno daquele sofrimento, enfim, vai mexer com o mental, que aquele espírito não tem mais, né? Quem tem mental é o corpo, mas eu vou falar assim pra vocês conseguirem entender o que eu tô querendo dizer, tá? E aí aquele espírito vai se julgar, que ele tem que ficar ali mesmo, que ele é merecedor. Não, gente, não, ele não é. Só que para o espírito receber uma ajuda divina, para o espírito receber uma ajuda espiritual, ele tem que querer. Mas ele tem que querer de verdade. E aí, nesses lugares, existem os socorristas. Existem os espíritos socorristas, sim. Só que o espírito socorrista, ele não vai forçar o espírito suicida a receber ajuda. Porque para você receber ajuda, mais uma vez eu falo, você tem que querer. Então, o espírito socorrista, ele vai, se aproxima, fala, né? Aí, geralmente, o suicida, não, porque eu sou merecedor disso, porque isso. E aí fica naquele sofrimento, fica naquele limbo, fica naquela situação. Aí vai chegar um momento, né? Porque nós somos evolução. Vai chegar um momento que um socorrista finalmente vai conseguir chegar perto desse suicida, depois de muito tempo, geralmente, vai conseguir chegar perto desse suicida e vai conseguir convencer ele que ele é digno de perdão, que ele é digno de recomeçar. Porém, os suicidas, geralmente, eles arrebentam a parte do corpo a qual eles tiraram sua vida. Quem suicida que prejudica a garganta, né, que se enforca, ele pode vir com problema de respiração, ele pode vir com problema de laringe, ele pode vir com defeito físico na parte da garganta, ele pode vir com defeito físico na parte da boca, da fala, da respiração, enfim, defeitos físicos, defeitos médicos, vamos dizer assim, né? Deformidades na parte que ele tirou, que ele prejudicou o corpo. Eu dei um tiro no ouvido. Suicidou com um tiro no ouvido. Tem outro livro que chama Memórias de um Suicida, tá? Eu vou deixar esses 3 livros para vocês aqui. Ele deu um tiro no ouvido. Quando ele reencarnar, ele vai vir com problema de audição. Porque aquilo que ele prejudicou a matéria dele para tirar a vida do espírito dele, ele tem que regenerar.
Ele tem que resgatar. Ninguém mandou ele fazer aquilo com o espírito, com o corpo dele. Ele fez o que ele quis. A gente tem que saber assim, ó. Nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida. Ninguém tem o direito de tirar a própria vida ou a vida do próximo. Por quê? Porque nós aceitamos vir. Nós aceitamos passar por certas expiações. Tá, aceitei, mas eu não quero mais. Você não tem o direito de não querer mais. Você lutou. Um espírito, ele luta para reencarnar. Porque não é fácil reencarnar. Como que você sabe, mãe? Gente, porque existem relatos de espíritos. Para quem não sabe, quem consegue ver, quem consegue escutar, os espíritos, ao contrário do que os ignorantes falam, os espíritos sentam, pode dizer, né? O espírito conversa, o espírito conta a história dele. Ponto. Então, assim, o sofrimento de um espírito para conseguir reencarnar é tamanha. E aí chega aqui na matéria, a pessoa cai nas ilusões da vida, a pessoa não aguenta as dificuldades que ela mesma foi plantando para a vida dela enquanto ela teve reencarnada. Tá, eu plantei quando eu tive reencarnada em outra vida, então eu tenho que aceitar? Não, você tem que fazer de tudo para superar. Você tem que fazer de tudo para ser melhor. Pronto, acabou, gente. É assim que funciona a lei do reencarne. Sabe, o espírito, ele passa anos. Depois que ele aceita o reencarne, ele ainda tem que aceitar as provações que ele vai passar aqui na Terra. Então, o espírito, ele passa anos se preparando. Vamos comparar com anos aqui pra gente. Ele passa anos se preparando para vir reencarnar, para ter o reencarne. Tipo, uma mãe que mata, que aborta, vai lá abortar. A infeliz vai lá abortar. Sabe, eu sou totalmente contra o aborto. Eu sou totalmente contra o suicídio. Eu sou totalmente contra aquilo que pode arrebentar a sua missão, o seu resgate aqui na Terra. Ai, tô grávida, não quero filho, problema teu. O que o teu filho tem a ver com isso? Ou então, eu mexo muito com magia, né? De amor, de reconciliação, pra trazer de volta. Muitas vezes acontece de que, ela engravidou. Faz alguma coisa pra arrancar o filho da barriga dela. Olha bem pra minha cara. Eu já tenho cara de assassina. Qual culpa aquela criança tem? Fala pra mim. Mas eu queria um macho. Beleza, luta pelo macho, mas deixa a vida vir. O que a vida daquela criança que tá chegando tem a ver? Coisa que filho segura homem, né, gente? Filho não segura homem. Filho não segura fidelidade. E filho não segura nada disso. Engana-se quem acha que filho segura homem, que filho segura mãe, que filho segura fidelidade, que filho segura honestidade. Não segura nada disso. Então, a pessoa que eu quero tem filho. Legal. Tenha consciência que a pessoa que você quer tem filho. Qual a consequência de quem abortar vários filhos? Então, Fátima, aí tá fudido, né? Porque, tem um livro que chama Deixe-me Viver. São crianças abortadas. E tem um livro que chama Os Abortados. Vocês precisam ver. É um sofrimento danado. Porque às vezes o mesmo espírito vem várias vezes. Perdoa a mãe várias vezes. E tenta vir várias vezes. E várias vezes aquela mãe aborta aquele filho. Em várias situações diferentes, em vários momentos diferentes. Aquela criança tenta vir, aquele espírito tenta vir, porque a gente fica anos se preparando para vir. E aí a mãe vai lá e aborta o filho. Eu vou contar uma historinha. Tem a história de um espírito que ele precisava vir, ele queria vir com aquela mãe. Ele era a karma da mãe, não do pai, né? Tinha resgates com a mãe, então ele precisava vir com aquela mãe. E deu o que fazer para aquele espírito aceitar que ele tinha que vir como filho daquela pessoa. Ele aceitou.
tá? Quando você vai engravidar, você aceita no astral com que aquele espírito venha dentro do seu ventre, para que você seja, por incrível que pareça, até nos estupros. Quando a pessoa engravida no estupro, é pedido na espiritualidade para que aquela criança, aquele espírito nasça naquela mãe. Uma hora, se vocês quiserem, eu venho falar sobre as crianças nascidas de estupros, tá? É uma coisa assim, como assim, mãe? No estupro, até a criança do estupro é programada. É porque muita coisa a nossa mente não entende. Mas até as crianças de estupros, elas têm um porquê que elas estão vindo daquele jeito. E por que aquela mãe tá passando por aquilo. Enfim, voltando à história. Aí aquele espírito aceitou, aquela mãe aceitou, aquele pai aceitou, foi aceito no astral. Primeiro é aceito no astral, foi aceito no astral. Beleza. Então aquele espírito, ele começou a ser preparado para reencarnar. Por quê? Porque quando a gente desencarna do tamanho da nossa matéria, das características da nossa matéria, e depois tudo isso vai sendo trabalhado espiritualmente para que aquele espírito fique do tamanho daquele feto, né? Daquele bebê. Tá, mas até ele chegar, 9 meses de gestação. Então, 9 meses, aquele espírito vai sendo trabalhado para esquecer o que ele passou em outra vida. É os 9 meses de gestação, é os 9 meses de preparo para que aquele espírito vá esquecendo o que ele passou na outra vida, para que aquela matéria espiritual vá se moldando no tamanho do feto, dos meses do feto na barriga. Aquele espírito, vamos pôr assim, para vocês entenderem, ele vai diminuindo o tamanho, vai sendo preparado o corpo daquele espírito, vai sendo preparado a aparência daquele espírito, para que aquele espírito, quando nascer, nasça tudo de novo, para que ele tenha um novo corpo, para que ele tenha um novo formato de corpo, parecido com o pai, parecido com a mãe, para que ele tenha um rosto parecido com o pai, parecido com a mãe, mas ele não deixa de ter alguns traços de vidas passadas dele, mesmo que aquele espírito ele tenha. Só um momentinho, gente, porque é complicado. Mesmo que aquele espírito ele tenha a aparência do pai, ele tenha a aparência da mãe, mas ele vai, algumas características de vidas passadas, de todas as vidas, ele vai trazendo, né? Beleza. Aí esse espírito foi preparado, ele estava passando pelo preparo de voltar ao corpo de criança para ter o desenvolvimento do novo corpo quando reencarnado, né? Tô falando do corpo espiritual, da aparência que vai ser mudado, do esquecimento de memórias espirituais de vidas passadas, de memórias de reencarne de vidas passadas. Aquilo ali vai sendo apagado, embora não consiga apagar 200%, 100%, vamos dizer assim, mas vai sendo apagado. E aí o que aconteceu? Tá, o espírito se preparando, por isso os 9 meses, né? A espiritualidade tem os 9 meses para preparar esse espírito para até então finalmente ficar no corpo de criança, né? O espírito ele não entra no corpo, pá. Ele vai sendo preparado, ele vai sendo ligado àquele corpo. Ele, conforme os meses vai passando, ele vai sendo ligado àquele corpo. Tá, beleza. Aí esse espírito vinha reencarnar, tudo pronto. Quando tava com 3 meses, a mãe descobriu. Ela tava casada, tava tudo certinho, mas ela tinha outras coisas a conquistar aqui. Ela não queria aquela gravidez naquele momento. Então o que ela fez? Não tô preparada para ter esse filho agora, eu não quero. Primeiro eu quero conquistar isso. Aí ela foi lá e abortou a criança. Foi um desespero pro espírito, vocês não têm noção. É uma calamidade pro espírito.
Tá, mas aquele espírito foi lá e perdoou aquela mãe a primeira vez que ela fez isso. Passado mais um tempo, lá vem o espírito de novo. Tá, aí ele foi socorrido, ele foi socorrido da dor que ele sentiu, porque até o desencarne, que até o aborto tem uma dor gigantesca, principalmente pro espírito que tá se preparando. Beleza, depois de um tempo o espírito tentou de novo. Essa mãe engravidou de novo. Mais uma vez ela não aceitou, porque ela estava passando, ela tinha mais um outro objetivo e ela não aceitou mais uma vez, ela abortou. Tá bom. Lá vai o espírito. Tá bom, enfim. Esse lenga-lenga aí foi umas 4 vezes o espírito tentando reencarnar em nada. Na última, sabe o que o espírito fez? A mãe foi, tirou o espírito do mesmo novamente, abortou novamente. Por fim, ele se revoltou, né? O espírito do abortado se revoltou, caiu, deu uma infecção, provocou uma infecção na mãe, desencarnou a mãe. Isso pode acontecer? Pode. Porque no fim, o que aconteceu com esse espírito dessa criança que ia nascer? Ela não me quer, ela não me quer, ela não me quer. E ele precisava vir com ela, ele passou por cima de muita coisa, porque era com ela o problema, eles iam nascer mãe e filho, precisava passar por aquilo ali. Por fim, ele falou, não. E aí acabou virando, foi um obsessor, porque ele matou ela, ele provocou uma infecção grande, porque ela tirou clandestinamente ele, mais uma vez, na 5ª vez, aí ele provocou uma infecção grande e levou ela junto e pronto. Pode acontecer? Pode, gente. Olha só, né? Tem espíritos também que tenta. Teve outro caso também de outro espírito que tentou. E por fim, a mãe não quis, ele não matou ela não, só que assim, ele levou o útero junto. Nunca mais ela vai poder ter filho, nunca mais ela pôde ter filho. O que tem que fazer pra amenizar isso? Isso como, Fátima? Explica pra mim. Da mãe tirar? Geralmente mãe que fica geralmente, isso não é regra, mas geralmente mãe que fica tirando o filho desse jeito, vai chegar uma hora ela não consegue ter mais. Ó, eu atendi uma pessoa que ela queria ter filho. Então, os karmas de aborto, eu vou explicar sobre isso. Eu atendi uma pessoa que ela queria ter filho, eu fiz magia pra uma amiga dela, e a amiga dela engravidou, né? Depois de um tempo, a pessoa engravidou. E a pessoa, aí a amiga comentou tal, e a pessoa veio atrás de mim, ela já tinha feito de tudo pra tentar engravidar e não conseguia. Aí eu falei, vamos jogar, né? Pra ver o que tá acontecendo, por que você não consegue engravidar? Daí a gente foi jogar. Ela também, uma outra vida, ela tinha tirado filhos, tinha tirado criança, né? E nessa vida, um dos karmas dela era não ter filho. Porém, ela não ia conseguir ter os filhos dela, né? Saídos de dentro da barriga dela, mas ela ia conseguir adotar uma criança se ela quisesse. Tá bom. Aí o que aconteceu? Ah, mãe, tudo bem, agora meu marido não quer, a gente queria um filho de dentro de mim mesmo, que não sei o quê. Conversei com ela, falei, olha, pode ser que você adote uma criança e uma dessas crianças que você adote seja seu próprio filho, né? Tá bom. Aí passou o tempo, ela foi lá, eu acho que convenceu o marido, porque ela adotou a criança. Aí, beleza. Aí a gente foi jogar. Aí ela voltou, acho que demorou uns 4 anos pra ela voltar, uns 3, 4 anos. Ela voltou, a gente jogou. E aí a gente descobriu que a criança que ela tinha adotado era a criança que ela tinha abortado. E na vida passada. Uma das crianças que ela tinha abortado na vida passada. Então, assim, eu não estou conseguindo ter filhos.
Não tô falando que isso é uma regra, tá? Mas geralmente, mulheres que não conseguem ter filhos é porque em alguma outra vida passada negou ter um filho. Ou abortou, ou decidiu que não queria, né? Isso não é regra, mas é o que é geralmente pelo meu tempo de espiritualidade que eu venho observando. Então, tipo, o que você pode fazer? Adote uma criança. Pode ser o seu filho, que veio no ventre de outra mãe, porque você negou tanto ele no seu ventre, que ele pode ter vindo de outra mãe. Eu mesmo sou uma, gente. Eu mesmo sou uma. A minha mãe, em uma outra vida, ela me negou. Aí ela não conseguia me ter. Aí o que ela fez? Ela fez uma promessa que ia adotar uma criança. Beleza. Aí ela me pegou. Beleza. 2 meses... Não sei se é 2 ou 1 mês depois que ela me pegou, ela engravida do meu irmão. Eu e meu irmão, nós somos 11 meses diferentes um do outro. E ela não conseguia engravidar de jeito nenhum. Aí ela foi lá e me pegou. E aí já logo em seguida já conseguiu engravidar do meu irmão. E aí depois eu descobri que eu era karma da minha mãe adotiva. Só que eu tive que vir em outro ventre. E a minha mãe, que me deu pra minha mãe que me criou, depois de mim, ainda teve mais filhos. Viu só que mistério? Então, é legal, falando de maternidade agora. Eu tenho 4 filhos, nascidos de dentro de mim. A minha mais nova... Gratidão, Fátima. Eu tenho 4 filhos nascidos de dentro de mim. A minha mais nova tem 13 anos. Se eu pudesse, eu até adotaria. Mas assim, tem tantas mães que colocam o filho no mundo e só coloca no mundo, né? Eu acho que assim, ser mãe é além do que carregar na barriga. De verdade. Porque cachorro, galinha, também põe filho no mundo e não cria, né? Apesar que tem muitas cachorras aí que são muito mais mães do que muitas mães que tem por aí, né? Mas assim, eu quero ser mãe, mas eu não tô conseguindo ser mãe, eu não tô conseguindo engravidar. Vai saber o porquê que você não tá conseguindo engravidar. Vamos jogar, mãe Aline? Igual muita gente faz. Vamos jogar, mãe Aline, pra ver por que eu não tô conseguindo engravidar? Vamos. E alguns casos são por causa disso, são porque negaram crianças em vidas passadas, são porque não quiseram e aí tiraram as crianças. Porém, as crianças podem vir de outra forma. O seu filho pode vir num ventre que não é o seu, mas é o seu filho. Às vezes seu filho tá esperando você buscar ele. Às vezes seu filho tá esperando, sabe? Existem casos em que existem casos em que a pessoa que quer um filho já tirou tanto criança, já tirou tanto espírito em vidas passadas, que elas têm que pedir perdão. E como que é pedir o perdão? Eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Não, no teu ventre não vai vir. Às vezes você precisa adotar. O seu filho às vezes veio no ventre de outra pessoa, porque quis vir no seu e você não deixou. Em vidas passadas, gente, pelo amor de Deus, não tô falando agora, tá? Quis vir no seu e você não deixou? Para pra pensar nisso. Mas eu não quero, teve outro caso também, que a pessoa, a gente jogou tudo, aí eu vi que a pessoa tava em dívida, né, com a espiritualidade quanto a esse lado de criança. Aí eu falei assim, faz o seguinte, faz uma oferenda pra Cosme Damião e ajuda a criança. Dá as coisas para as crianças, dá doce, né? Mas doce, gente, não interessa, é comida de criança. Para, a gente tá falando de criança, a gente tá falando de adulto. Vai agradar uma criança, adota uma criança sem precisar levar para casa, porque você pode adotar uma criança pobre, né? Uma criança que não tem condições, você pode ajudar aquela criança. Falei pra ela, escolhe uma criança, ajuda aquela criança, ou ajuda várias crianças do jeito que você pode, que o seu filho vai vir. Porque ela tinha um pouco de aversão de criança, mas queria o filho dela. Eu falei, não, então faz isso. Não, mas porque eu acho que se eu tiver meu filho, eu vou amar meu filho, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu jogando o tarô e o tarô mandando ela cuidar de crianças, ela adotar uma criança que ela não precisava levar pra casa. Eu não entendi muito bem, mas
Tá bom, né? O tarô falou, a gente mostra, a gente fala, tal. Beleza. Ela foi lá, ela começou a agradar crianças. Ela começou a cuidar de crianças. Ela adotou algumas crianças, dava um carinho ali, um carinho aqui, blá, blá, blá. O filhinho dela hoje tem 8 anos. Vocês entenderam, gente? Então, existem muitos mistérios. A gente põe regra para tudo. E não existe regra para certas coisas. Entenderam sobre o suicídio, entenderam sobre as crianças abortadas. Assim, são temas legais, são temas que a gente tem que debater, a gente tem que entender os porquê. E olha que eu sou macumbeira, só que até um macumbeiro para fazer uma magia, deixa eu ver aqui, ó, tenho esse medo. Fiz 4 abortos e nesse casamento tenho medo de não poder gerar mais filhos. Então, eu não vou te julgar, não tô aqui para julgar nem apontar ninguém. A gente tem os nossos porquês, né? Se nesse casamento você não conseguir gerar filhos de dentro de você, adote o que tá fora. Às vezes o que tá fora é o filho que era pra estar dentro de você e vai pra você do mesmo jeito. A gente não tem que julgar ninguém. A gente não tem que apontar ninguém. A gente tem que ajudar as pessoas a acharem as saídas. Ponto e acabou. E eu tenho certeza, assim, que as pessoas que abortam... Eu tive um aborto, mas foi um aborto espontâneo. Eu quase morri quando eu fiquei sabendo que eu tinha tido o aborto, sabe? Eu acho que até as pessoas que tiram, depois que tiram, ficam assim, com certo peso, ficam com uma certa culpa. Eu não deveria, mas cada um sabe o porquê fez aquilo. E a gente não tem que julgar, sabe? O espírito, ele espera muito para reencarnar, muito. É uma tristeza pro espírito quando ele é abortado. Porém, já foi, né? Se já foi, já foi. E se não conseguir trazer dentro da sua barriga, então traga da barriga de outra pessoa. Tem tanta gente dando filho aí, né? Apesar que a fila de adoção tá gigante, mas tem tantas formas de se adotar uma criança, né? Não, a gente não tá aqui pra julgar, a gente tá aqui pra ajudar. Eu não julgo ninguém, gente. De verdade, todas as pessoas que vêm me procurar, eu não julgo ninguém. Eu dou bronca de vez em quando, mas julgar não. A gente não tá na vida do outro pra gente saber o porquê o outro fez aquilo. É errado o aborto? Pois é. É errado o aborto? Pra mim é. Tem gente que concorda. A minha filha Natália, ela não faria um aborto, mas ela também não é contra o aborto. Mas eu sou. Mas eu não vou julgar ninguém, né? Então, mimos, que tá com o nick de mimos. Se você não conseguir ter seu filho na sua barriga, adote, porque seu filho pode ser aquela criança adotada. Eu não consigo adotar, então cuide de uma criança sem precisar levar para sua casa. Mas existem casos de quem já fez aborto que, tipo, é igual... Eu não sei se a minha mãe que me criou fez aborto, mas ela primeiro precisou abortar, ela precisou adotar. Quando ela me adotou, meu irmão já veio logo em seguida, tanto que a gente é 11 meses de diferença. Teve essa pessoa que foi cuidar de crianças, né, adotar crianças, e aí ela ficou grávida. Então a gente não tem que julgar, a gente não tem que pôr ninguém na cruz, a gente tem que ajudar a pessoa a achar saídas, pronto, a achar remédios, pronto, porque como diz, né, que atire a primeira pedra. Ninguém aqui tem o direito de atirar a primeira pedra, mesmo que não aceite. É assim? É assim. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da live. Acabou o vídeo, comenta bastante pra gente falar também de outro assunto, tirar dúvidas de assuntos que vocês queiram também tirar, porque eu não tenho problema nenhum em tirar dúvida, em ajudar as pessoas,
Gratidão, meus. Gratidão a todo mundo. Gratidão a todo mundo que esteve presente nessa live. Nós vamos fazer mais lives. Outra coisa, mãe, o agendamento da leitura de oráculo com vocês, tá? 1000 por hora. É só chamar no direct. Ou comigo, ou com uma das minhas oraculistas. Então, assim, agendamento de oráculo com mãe Aline ou com uma das oraculistas dela está a 1000 por hora. Magia, mãe, quero fazer a magia com a senhora. Bora fazer magia.